Você sabe como é a recuperação após a cirurgia da glândula tireoide? Por um acaso você vai precisar passar por essa cirurgia ou tem alguém próximo a você que passou por essa cirurgia? Nesse vídeo eu vou explicar direitinho quais são os cuidados após a realização da cirurgia da glândula tireoide. Eu sou Marina Aze, cirurgiã de cabeça e pescoço, e eu vou falar a respeito da recuperação após a realização da cirurgia da glândula tireoide, que é conhecida como tireoidectomia. Essa é uma cirurgia que habitualmente transcorre muito bem e é um pós-operatório que permite que o paciente mantenha muitas das atividades do dia a dia, as atividades habituais. É um pós-operatório em que o paciente não precisa ficar deitado na cama o tempo inteiro. Deve estimular a saída da cama e caminhar. E ao longo da semana, logo nos dias que se seguem à realização da cirurgia, pode sair de casa e passear. É muito importante que tenha uma acompanhante, ou seja, uma figura que vai estar presente ali ao lado do paciente para dar toda a assistência que eventualmente possa ser necessária. Algumas preocupações importantes que os pacientes me perguntam quando chegam ao consultório são com relação à voz. Se pode falar logo depois da realização da cirurgia? E a resposta é sim, não precisa ficar sem falar. O que habitualmente se percebe é um certo cansaço na voz, que é mais evidente de manhã cedo, ao acordar, e no final do dia. Esse cansaço na voz acontece por causa da cirurgia recente, por causa da intubação, que deixa as cordas vocais um pouquinho irritadas, e pela própria manipulação da região do pescoço. A recuperação desse cansaço acontece sem precisar fazer nenhuma atividade específica, só com a recuperação habitual do organismo mesmo. Uma outra queixa frequente dos pacientes é o pigarro na garganta, que é muito comum e melhora depois de alguns dias. Não é nada persistente. Em algumas situações pode-se utilizar pastilhas ou até xaropes para melhorar esse pigarro, esse incômodo na garganta. A rouquidão depois da realização da cirurgia é uma situação de exceção. Quando ela acontece, significa que existe alguma alteração no funcionamento do nervo da voz, que é chamado de nervo laríngeo recorrente. E nesse contexto é essencial, é importantíssimo o papel da fonoaudiologia, ou seja, se empregar a fonoterapia, que são exercícios, cuidados específicos que vão agregar na melhora da qualidade da voz. Uma outra preocupação dos pacientes depois da cirurgia é com relação à alimentação. Que tipo de alimento pode ser consumido ou que tipo de alimento deve ser evitado? De uma maneira geral, não existe uma restrição absoluta, mas inicialmente nós optamos por aquela comida que é mais molinha, que nós chamamos de pastosa. Isso porque é relativamente frequente ficar uma sensação de ardência na garganta, mas que vai melhorando bastante rápido. É uma coisa que melhora de um dia para o outro normalmente. Mas é importante dizer que não existe uma restrição absoluta com relação à consistência do alimento. Há pessoas que se alimentam normalmente, com a consistência habitual dos alimentos. Um cuidado que é importante se ter com relação ao tipo de alimento é que muitas das medicações utilizadas no pós-operatório, principalmente para controle de dor, podem levar à constipação, deixam o intestino um pouco mais preguiçoso e isso pode gerar um certo mal-estar na recuperação. Então é importante lançar a mão de alimentos que estimulem o funcionamento do intestino e a hidratação também é muito importante. A hidratação é importante para lavar o organismo do resíduo de medicações que ficam circulantes ali. Outra coisa importante é que a hidratação adequada impede que fique aquele quadro de prostração, mal-estar ou até mesmo dor de cabeça. Com relação às medicações que são utilizadas após a cirurgia, essa é uma outra pergunta frequente no consultório. Como é que são essas medicações? Quando é retirada a glândula tireoide por completo, que é o que nós chamamos de tireoidectomia total, se torna obrigatório fazer a reposição do hormônio tireoidiano, que é chamado de levotiroxina. É importante ressaltar que a dose do hormônio é individual, ela é calculada de acordo com o peso e é iniciado no dia seguinte após a realização da cirurgia. E o hormônio deve ser sempre tomado em jejum, apenas com água e em pequena quantidade. E é necessário se aguardar, no mínimo meia hora, idealmente 45 minutos, em alguns casos até um pouquinho mais, para que a medicação seja absorvida no local correto, que é no intestino. Além do emprego do hormônio tireoidiano, também é empregado o cálcio e a vitamina D no pós-operatório. O emprego do cálcio e da vitamina D decorre da manipulação das glândulas paratireoides durante a cirurgia.
Quando essas glândulas são manipuladas, isso pode interferir no funcionamento habitual delas. E por esse motivo, nós iniciamos a reposição do cálcio e da vitamina D no mesmo dia da realização da cirurgia. E depois é feito o acompanhamento com exames de sangue para dosar o hormônio que essas glândulas produzem, que é chamado de paratormônio ou PTH, e dosando também os níveis de cálcio no sangue, exatamente para guiar a forma dessa reposição do cálcio. E depois nós vamos fazendo o que se chama de desmame, que é a retirada progressiva do cálcio e da vitamina D. As outras medicações que são empregadas no pós-operatório são as medicações que nós chamamos de sintomáticas, ou seja, são aquelas medicações que são empregadas para o controle de dor, e é importante dizer também que o paciente tem autonomia no controle dessas medicações. A intensidade da dor é muito variável entre as pessoas, mas há pessoas que nem precisam ficar tomando essas medicações por muito tempo. Habitualmente tomam até por 1 ou 2 dias só após a cirurgia. Mas é importante também falar que o ajuste dela é feito individualmente, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Com relação à alta ou tempo de internação, habitualmente o paciente fica no hospital durante um dia, ou seja, interna no dia da cirurgia, passa a noite no hospital e a alta acontece no dia seguinte pela manhã, com todas as orientações por escrito, quais são as medicações que devem ser tomadas e a forma correta de tomá-las também. Isso é muito importante. Na alta, habitualmente eu deixo uma solicitação de um exame de sangue, exatamente para fazer o acompanhamento de como está o funcionamento das glândulas paratireoides e também para se avaliar a reposição do hormônio tiroidiano. E o retorno, a nova consulta após a realização da cirurgia, habitualmente acontece 7 dias após a realização da cirurgia. Nessa consulta, que também pode ser chamada de consulta de revisão pós-operatória, é feita a avaliação integral do paciente, como está o controle de dor, como está a alimentação, o emprego das medicações e o ajuste de determinada medicação se for necessário. Nessa consulta também é feita a avaliação da cicatriz com as orientações do cuidado que é necessário com relação à hidratação, o uso de agentes suavizantes de cicatriz e o uso também do protetor solar. Tudo isso é importante na qualidade do resultado final da cirurgia, porque é importante dizer que a cicatriz não fica pronta imediatamente ou só nesses 7 dias. Nesse período a pele está fechada, mas a formação da cicatriz demanda mais tempo e demanda esses cuidados que vão impactar positivamente no resultado final, que é algo que é visto a longo prazo. Um outro aspecto que é relevante é a importância, o papel da equipe multidisciplinar, que são profissionais de áreas diferentes que trabalham em prol da recuperação, da boa evolução do paciente. E nesse contexto é importante falar do papel da enfermagem, porque a enfermagem vai guiar e vai auxiliar em todo esse processo do paciente, desde o pré-operatório, o período da cirurgia e no pós-operatório também. E hoje existem várias técnicas que podem ser empregadas para auxiliar na recuperação, inclusive acelerando esse processo. Hoje nós podemos lançar mão de, por exemplo, de tecnologias como o laser de baixa potência, empregar o tape, que são aquelas fitas adesivas que são colocadas da maneira objetivando ali o aumento da drenagem linfática, controle de dor e que vão favorecer uma recuperação mais rápida. Em determinadas situações, nós também podemos lançar mão da fisioterapia. Tudo isso com o objetivo de melhorar a qualidade do resultado da cirurgia, como um investimento no resultado final da cirurgia realizada. Então, com tudo isso que eu expliquei aqui, o que a gente pode levar como consideração? Os cuidados de toda a equipe envolvida na realização da cirurgia são extremamente importantes no resultado final, e o acolhimento e as orientações que são fornecidas vão ter um impacto positivo nesse resultado. Então, tudo isso que eu falei aqui no vídeo, você achou interessante? São informações que ajudam ou vão ajudar de alguma maneira? Não deixe de comentar. E se por um acaso tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira me perguntar, pode deixar nos comentários para eu poder responder ou até mesmo fazer um novo vídeo abordando esses assuntos. Não deixe de seguir o canal e deixar o gostei para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e ajudar com relação a essas orientações.